Aula 35. Amós. Por volta do ano 784 a.C., numa pequena e inexpressiva vila ao sul de Jerusalém, de nome Tecoa, o Senhor levanta um pastor e colhedor de figos a profetizar ousadamente a Israel. Esse pastor era Amós. E muito embora ele fosse natural do Reino do Sul, Deus o envia com uma palavra profética ao Reino do Norte, pregando contra os pecados do rei Jeroboão II e dos ricos e nobres de Samaria. Amós dirigiu sua pregação profética contra o luxo, a depravação dos costumes e o culto idólatra, prevendo a queda do reino de Samaria em 721 a.C. pelas mãos dos assírios. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. O contexto histórico da época de Amós foi relativamente calmo e próspero para Israel, porém, o que poderia ser bênção para a nação judaica se tornou uma oportunidade dos ricos oprimirem os pobres, os fortes intimidarem os fracos e da justiça ser ignorada. E foi nesse emaranhado de infidelidade e transgressões que surge o profeta Amós, trazendo a resposta de Jeová à nação rebelde. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto. Amós. Buscai o bem, e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. O livro está saturado com palavras de reprovação, mescladas com pronúncias de castigo contra a obstinada casa de Samaria. A mensagem do profeta é gritante e ensurdecedora, irritando os habitantes de Israel, chegando ao ponto da ofensa pública, a fim de que definitivamente reconhecessem e se arrependessem do seu mal. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. No tempo de Amós, o povo do Reino do Norte desejava o dia do Senhor, porém, sofriam por causa da sua ignorância teológica, pois absolutamente nada compreendiam deste assunto. Os habitantes de Samaria pensavam que o dia do Senhor significava o estabelecimento benéfico do governo divino sobre o povo escolhido, mas não entendia a justiça de Deus
que exige a justiça do povo do seu reino. Nessa profecia, o dia do Senhor será um dia de julgamento de Israel, contrário ao pensamento popular. A eleição e os privilégios especiais de Israel não podem isentá-lo do julgamento, mas pede antes o castigo de todas as suas injustiças. Não pode haver esperança nenhuma para Israel no dia do Senhor, enquanto insistirem na prática do mal. Será como se um homem fugisse de diante de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrasse em casa e encostasse a mão à parede e o mordesse uma cobra. Diante disso, não é de estranhar o porquê do profeta ser perseguido e suas profecias tão duramente rejeitadas. Sob o pretenso manto da prosperidade material, Amós alardeia do telhado os ocultos pecados dos religiosos e põe em xeque a corrupção espiritual. O profeta aponta a total indiferença para com os direitos humanos e para com a pessoa humana e assinala o fim das virtudes morais e da justiça social. O livro de Amós transmite uma clara mensagem: Deus não faz acepção de pessoas para abençoar ou punir. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. A mensagem de Amós a Israel continua a falar em nossos dias, instruindo-nos com respeito aos duros castigos que podem nos advir devido nossa obstinação em seguir a injustiça ou oprimir os fracos. Porém, a despeito das duras palavras pronunciadas por Jeová no livro, o Senhor revela dias por vindouros em que a nação refeita seria restaurada. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Amós. Data: Amós profetizou durante os reinados de Uzias, de Judá, e Jeroboão II, de Israel. Seu ministério parece ter ocorrido em menos de 2 anos, e a data provável em que o livro foi escrito é 783 a.C. Temos um fato curioso que serve como referência cronológica no livro. É um terremoto ocorrido 2 anos antes de Amós ter iniciado seu ministério, descrito no versículo 1 do 1º capítulo do livro. No entanto, ainda não temos suplemento arqueológico para afirmar exatamente quando se deu esse terremoto, o que apenas nos lega um referencial que, no entanto, a qualquer momento poderá vir à tona e, assim, solucionar a questão da exata data do livro. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, os quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto.
Amós. Autor. O autor do livro é Amós, que provinha de Tecoa, local situado a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele era pastor e também cultivava sicômoros, uma espécie de figueira silvestre, abundante nas regiões palestínicas. Amós não foi ordenado oficialmente profeta, nem tinha assistido à escola deles. Seu único motivo para pregar foi uma chamada divina que recebera. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo, Israel. É evidente que muitos apenas veem o profeta como anunciador e não como escritor do livro, alegando ser ele um simples colhedor de figos, inculto. No entanto, esse não parece ser o pensamento da maioria dos eruditos e das antigas tradições que legam a Amós a escrita do livro que leva o seu nome. Amós. Tema principal: